Então, pessoal, a gente vai resolver agora a questão 4, né? Que eu passei para vocês no trabalho, porque ela causou muitas dúvidas. Então, vou resolver aqui com vocês agora. A posição escalar S de uma partícula varia com o tempo t de acordo com o gráfico. Determine as funções horárias do espaço S é igual a f de t e da velocidade v igual a f de t para o movimento da partícula. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realizar a interpretação desse gráfico aí. Aqui, olha só, no eixo Y, a gente tem a posição e aqui o tempo. E aqui a gente tem o quê? Uma parábola, né? A gente aprendeu que a função posição em função do tempo, no MUV, é o que? Exatamente uma função do segundo grau. E a representação gráfica é dado o quê? Por uma parábola. Então, só de analisar esse gráfico, né, a gente sabe que o nosso exercício retrata uma situação de MUV. Então, vamos dar sequência aqui. A gente precisa retirar as informações desse gráfico para a gente fazer o exercício. Então, quais são as fórmulas que a gente aprendeu que falam do MUV? É V igual a V0 mais AT e S igual a S0 mais V0 de T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, olha só, a gente precisa, né, de retirar esses dados do gráfico para a gente preencher, né, as nossas fórmulas. Então, vamos pegar a situação aqui quando o nosso tempo é igual a zero, né? Ou seja, quando o t0 igual a 0 segundos, o que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente sabe que é esse ponto igual a 10 aqui, ó, porque ele está exatamente no nosso eixo da posição aqui. Vocês lembram que a gente aprendeu toda vez que num plano cartesiano, que a gente tem o eixo x e y. Quando o x é zero, o ponto está exatamente em cima do eixo y. Quando o y é zero, o ponto está exatamente em cima do eixo x. Então, como o nosso t aqui, quando ele for igual a zero, o ponto vai estar exatamente em cima do nosso eixo da posição aqui. Então, a gente tem a primeira informação que quando o tempo é igual a zero, a posição inicial dele vai ser igual a 10 metros, porque é o ponto que está aqui, né, que está tocando aqui no nosso eixo S aqui, tá? Depois, a gente tem uma outra situação quando t é igual a 1. Quando t é igual a 1 segundo. Aqui, se a gente acompanhar, quando t é igual a 1, a gente está no ponto máximo da nossa parábola e ele rebate aqui com a posição 11. Então, a gente sabe que o S aqui é igual a 11 metros. E outra informação, pessoal, que é importante, lá na aula de MUV, no slide 16, tem exatamente um gráfico muito parecido com esse, né, de uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E lá fala que no ponto máximo da parábola é onde ocorre a inversão do movimento. E com isso, lá fala também que a velocidade é nula nesse ponto. Então, olha só, a gente já descobriu mais outra informação apenas só de analisar esse gráfico, tá certo? E a gente vai utilizar esses dados para construir, né, as nossas funções. Então, vamos substituir aqui o que a gente tem. Ó. Nessa fórmula aqui da função velocidade com relação ao tempo, a gente tem aqui, ó, a velocidade é zero, então a gente pode preencher aqui. O V0 a gente não sabe, mas a aceleração a gente também não sabe ainda. Vezes o t. Quando a velocidade é zero, o t é igual a 1 segundo. Então, a gente vai colocar aqui. Então, como que a gente vai fazer? A gente pode passar aqui vai ficar o 0 igual a V0 mais 1 vezes A, tá certo? E aí a gente pode passar o V0 para cá, né, para o lado de lá.
negativo, né? Porque ele está positivo. Então, vai ser menos V0 igual a A. Tá certo? Então, a gente tem uma primeira relação aqui. Depois, a gente vai pegar as informações e jogar na nossa segunda equação. A gente sabe aqui, ó, que a posição S, a gente descobriu que é 11 metros. A posição inicial é 10 metros. Mas o V0, eu não sei ainda. O tempo vai ser igual ao quê? 1 segundo. Mais a aceleração, eu não tenho ainda, vezes 1 segundo ao quadrado, dividido por 2. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai passar o 10 para cá, do lado de lá, negativo, né? Porque ele está positivo, igual a V0, mais 1 vezes V0, dá V0. Aqui, 1 ao quadrado dá 1 vezes A, dá A dividido por 2, né? Então, a gente tem a relação aqui, ó. 11 menos 10 vai dar 1, que é igual a V0 mais A sobre 2, né? Então, a gente descobriu uma segunda relação aqui. Então, agora, pessoal, olha só, a gente tem aqui duas variáveis, a velocidade inicial e a aceleração, e aqui também. Então, a gente pode substituir essa relação aqui na fórmula de K, nessa expressão, que aí a gente vai conseguir isolar uma delas e encontrar o valor. Então, vamos substituir aqui o A como sendo menos V0, tá? Então, como que vai ficar? A gente vai escrever assim, ó, 1 em 2. Ó, V0 mais A sobre 2 é igual a 1. Então, a gente vai substituir o A aqui, ó, na expressão por menos V0, tá? Então, vai ser V0 menos V0 sobre 2, né? Porque eu substituo o A por menos V0, igual a 1. Então, quanto que vai dar isso aqui, ó? A gente tira 1 V0 menos 1 sobre 2 V0, vai dar a metade, né? Então, vai ser 1 sobre 2 V0, que é igual a 1. Então, a gente multiplica cruzado, V0 é igual a 2 metros por segundo. Aqui, pessoal, vocês poderiam tirar o mínimo também, que também daria certo. Ó, vou fazer aqui para vocês, às vezes vai ficar mais fácil. Divide tudo por 2, né? Que é 1. 2 dividido por 1 dá 2 vezes V0. 2 V0. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes menos V0, menos 1 V0. 2 menos 1, 1 V0 dividido por 2. Esse resultado aqui é o mesmo desse resultado aqui, tá? Às vezes fica mais fácil. Aí agora a gente vai substituir o valor de V0 em 2.